Programa Nova Vida. Oferecimento Poupança Premiada Banpará. Poupar e ganhar é só começar. Olá, o programa de hoje está especial, é sobre AIDS. Os primeiros anos da AIDS no Brasil foram marcados pelo medo e pela rejeição das pessoas com o vírus. Ligado à sexualidade e ao prazer humano, a descoberta do vírus afetou e amedrontou a todos. Sexo e sangue, símbolos da vida, acabaram se transformando em riscos de morte. O tabu existente impedia a sociedade de falar sobre essa nova doença. Hoje, a gente está contando com o apoio das unidades municipais de saúde, das estratégias de saúde da família, para dar suporte no processo preventivo, que consiste, sobretudo, na distribuição de insumos de prevenção, que é o preservativo masculino, o preservativo feminino, o gel lubrificante e o folder, que nele está contido as orientações de como se evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, a gente dá apoio e tem uma parceria com as organizações não governamentais. Elas contribuem nesse processo preventivo, sobretudo com o foco nas populações mais vulneráveis, o que o Ministério da Saúde chama hoje de população-chave, que são profissionais do sexo, usuários de drogas, gays, travestis, moradores de rua, população ribeirinha. Na época, o aumento no número de infectados ocorria apenas nos chamados grupos de risco, do qual faziam parte homossexuais e usuários de drogas. Em pouco tempo, a AIDS começou a atingir pessoas de todos os níveis sociais, e esses grupos de risco deixaram de existir. A gente chama hoje de populações mais vulneráveis, mas não existe mais grupo de risco. A AIDS ela é uma epidemia que, quando ela surge com 6 homens infectados por uma mulher. Hoje está praticamente 1 para 1, ou seja, um homem para uma mulher. Então houve um crescimento expressivo entre as mulheres, um crescimento muito expressivo na maioridade também, a população acima de 40 anos. Agora um boom também novo da epidemia junto à juventude. No Brasil e no mundo, o vírus se difundiu com muita rapidez e o número de infectados aumentou assustadoramente. As campanhas de prevenção veiculadas na mídia e o aumento do número de artistas nacionais e internacionais mortos em decorrência da AIDS conscientizaram a sociedade para a gravidade da doença. Que você tenha uma relação monogâmica com seu parceiro e tudo mais. Não vou usar preservativo porque eu confio no meu parceiro, assim, não é bem por aí. Existem tantas outras doenças que, em razão de você não se proteger, em razão de você não usar preservativo, que você pode adquirir. Se não tiver camisinha... Não rola, também não é só para evitar doenças, também é para gravidez também. O preservativo sempre vai ser, eu acho que o principal. E tu tens esse preservativo e esse gel na tua boca? Com certeza, o tempo todo. Mostra pra gente. Preservativo, gel, nunca podem faltar na bolsa de qualquer pessoa, eu acho. As pessoas que têm uma certa idade, como a minha, têm problema de ereção e acaba se atrapalhando e não usa o preservativo, porque a ereção já está bem menor. Sem camisinha não rola. Verdade. É uma coisa certa, Eu tenho que usar o preservativo, Se tiver uma confiança entre nós dois, assim, um bom tempo assim, de relacionamento, aí sim vai confiar um no outro. Alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos a nível de estado e a nível de município de Belém estão tendo resultados positivos, A gente está tendo um retorno positivo dessas ações por conta exatamente da gente estar conseguindo diagnosticar, conseguindo tratar e conseguindo prevenir, que são as três metas nossas, prevenção, diagnóstico e assistência. O Brasil avançou no tratamento a portadores do HIV, porém ainda há muito o que fazer. Não existem mais grupos de risco, mas atualmente temos comportamentos de risco presentes em todos os níveis da sociedade. No meu caso eu não uso porque eu já vivo bastante tempo com ele, 4 anos. Confia nele? Confio. Se tiver. Se não tiver, vai sem camisinha mesmo? Vai. Não tem medo? Não, tem, mas você não pensa na hora. Nunca vai acontecer comigo. É isso?
Mas eu já fiz tudo, teste, tudo. Nós temos a janela sorológica, que é o período de 30 e 60 dias que o vírus pode ficar incubado. Então, eu posso entregar um resultado, ele é negativo, mas eu vou pedir que essa pessoa retorne, porque o relacionamento dele foi a menos de 15 dias. E o nosso teste, ele tem esse período o vírus tem um período de incubação que o nosso teste só detecta com 30 ou 60 dias. Por isso eu chamo isso de janela, um período de observação. Por isso, a maioria das gestantes, a maioria das pessoas repete esse teste mais 2 vezes, porque nós temos a janela sorológica. Só após isso é que eu posso liberá-lo. 2 meses depois, 60 dias, ele está liberado. Tudo de 2 meses para trás foi testado e sim, dessa forma, é o que a gente chama de janela sorológica e a gente vai liberar esse paciente. Os vírus de infecções como essa tendem a se estabilizar depois de um determinado período. A AIDS está matando menos que na primeira década da epidemia. Isso devido também às campanhas de conscientização e aos diagnósticos precoces. As pessoas, elas têm acesso às informações na mídia, de forma geral. E com isso, o acesso ao serviço, ele se tornou maior, né? E também, em consequência, o número de pessoas que a gente consegue detectar positivas tendeu ao aumento. Pouco divulgada, porém já disponível, a profilaxia pós-exposição, também chamada de coquetel do dia seguinte, pode evitar a infecção pelo HIV se administrada em até 72 horas após o contato. Indicado inicialmente apenas para casos de exposição acidental ao vírus com profissionais de saúde e vítimas de violência sexual, atualmente o coquetel está disponível para toda a população em centros especializados e hospitais públicos. Mas ele não é indicado para a população, porque aí o que acontece? Quando você sabe, se você for assim, divulgar para a população de modo geral, que existe um medicamento que você pode usar de forma emergencial, ninguém vai se prevenir. É como acontece, por exemplo, com as pessoas hoje que têm a pílula do dia seguinte. Os especialistas alertam que o uso do coquetel do dia seguinte não deve se transformar em rotina, por se tratarem uma medida de exceção. Por isso, não havendo 100% de eficácia no bloqueio ao vírus. Se acontecer no momento de que ela manter uma relação com uma pessoa e ela tiver uma alta carga viral, que foi justamente essa carga que a infectou, o parceiro, né, dela, o medicamento, ele tem um limiar de alcance, entendeu? Então pode, no momento, ele não vai ser eficaz. Então, a gente tem que ter critérios, porque a população ela não tem acesso ao conteúdo técnico, porque ela vai achar que ela vai não fazer uso do preservativo, mas que ela tem à disposição dela o medicamento que ela pode usar no dia seguinte. E na realidade não é bem assim, existem critérios. E um médico, no momento em que ele prescreve esse medicamento, ele orienta. Ele tem as orientações dele e uma delas é dizer que o medicamento pode não ser eficaz, entendeu? Porque vai depender da carga da pessoa, a fonte que infectou ela. Apesar da evolução nas formas de tratamento e prevenção, a AIDS continua sendo uma ameaça aos brasileiros. Mesmo com o primeiro diagnóstico da doença feito há mais de 30 anos, ainda existem muitas dúvidas e muito preconceito em torno da AIDS. Não saia daí. No próximo bloco, vamos conversar com a ativista Bruna Lohane sobre AIDS e preconceito. Se você está enfrentando um problema com álcool e outras drogas em sua família, procure ajuda.
O Espaço Nova Vida está preparado para atender dentro das normas estabelecidas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e conta com modernas instalações, além de uma equipe de profissionais qualificados para possibilitar a recuperação da dependência química. Procure o Espaço Nova Vida. Ligue 3265-1258 ou 3229-3600 e fale com a gente. Na poupança premiada Bampará é assim, a sorte está na mão, na outra está a chave do seu carro. A cada R$50 você recebe um cupom para concorrer a um carro como este. Se programar o débito em conta, ganha 2 cupons, aumentando suas chances. E ainda tem moto, tablet, TV e vale compras. São 250 mil em prêmios. Poupança premiada Bampará. Aproveite! A sorte vai bater na porta da sua garagem. O Brasil tem uma juventude que quer falar, jovens que querem amar, pintar, cantar, pular, voar, sorrir, jovens que querem fazer história, que não querem ver o tempo passar sem tomar atitudes de verdade, jovens unidos, jovens que adoram ter identidade, jovens que adoram ter Jesus, que adoram brincar, se divertir, com saúde, curtir com os amigos. Juventude é assim, livre, juventude é ter foco, é fazer arte, é ser feliz, ser unido. Juventude é mais do que um estado de espírito, é estar com a família, com os amigos, em qualquer lugar, em qualquer tribo, é enfrentar as drogas, como faz o Nova Vida, só por hoje, sem drogas. Estamos de volta e hoje entrevistando a Bruna Lohane, é isto? Ativista de direitos humanos. Graças a Deus. Mas Bruna, quando foi descoberto o vírus da AIDS, a comunidade gay foi vários preconceitos. Fala um pouco disso. Ainda existe esse preconceito, essa discriminação? Na realidade, a discriminação ela veio junto com uma pseudo-ideia de que a comunidade gay era mais ou menos promíscua que a comunidade hétero. E aí o que acontece? Devido a ter sido iniciado com uma conduta, e até hoje nós temos uma conduta social heteronormativa, o que acontece? Tudo que era fora do casamento era tido como promíscuo, né? Porque o casamento era a instituição oficial que dava normalidade, que dava aquela sensação de segurança. E, na realidade, a comunidade LGBT ou a comunidade gay, como preferir, ela não tinha acesso a essa instituição do casamento. Então, poderia ser um relacionamento de 10 anos, como poderia ser um de 10 dias, era dado como promíscuo, era dado como irregular, era dado como anormal. E hoje, como é que está essa situação? E hoje em dia, apesar das construções a políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT, a gente percebe, hoje em dia, com o afastamento do casamento ser diretamente ligado à ética e à moral, a gente percebe que para ser promíscuo, para não ter cuidado no seu comportamento sexual, isso vai depender da sua orientação sexual, isso vai depender da sua ideologia política, isso vai depender do seu comportamento, a qual classe social você se encaixa, mas sim o comportamento que você usa perante as suas relações sexuais. E quais as iniciativas que o grupo em si, né, tem tomado? Eu não sei expressar direito, eu estou me referindo a grupos, mas qual a iniciativa? O que vocês têm feito para acabar com essa promiscuidade? Esse preconceito, melhor dizendo. Porque na realidade, assim, como eu te ressaltei, a promiscuidade, ela não é determinada dessa comunidade ou de qualquer outra comunidade. Na realidade, as medidas que a gente encaminha são medidas de remanejamento de informações, de quebra de tabus, de quebra de preconceitos, mas principalmente trazendo a informação, não só para a comunidade no que tange a prevenção e as informações precisas seja de drogas, seja de doenças sexualmente transmissíveis, mas também informação sobre esta comunidade, quem são esses agentes sociais para a comunidade, para a sociedade em geral. Agora eu te pergunto, o que determina a orientação sexual de alguém? É assim,
A orientação sexual e as 3 orientações, todos nós temos. Você tem uma orientação sexual, eu tenho uma, quem está em casa tem a sua. A orientação sexual é a capacidade que a gente tem de não só de se relacionar sexualmente, porque as pessoas automaticamente ligam. Essa orientação vem de berço? Ela vem antes do berço, porque quando a gente já nasce com essa orientação sexual e ela pode ser muitas vezes mascarada pelo ambiente social a que ela flora. Dependendo, aí sim vai depender de fatores externos. Quando você fala mascarado, é na questão da família? É a questão da família, a questão da sociedade, a questão dentro e fora de casa. E como eu vou lidar com essa realidade, com esse preconceito? Para mim chegou num tempo, para outra pessoa pode chegar em outro tempo. Cada um tem o seu tempo na realidade. Explica a questão desse tempo. Esse tempo primeiro, é a plenitude de você saber sua vida sexual iniciou, ou a sua vida sexual ainda não iniciou, mas você tem aquela certeza de que você se aperfeiçoa, você se afeiçoa na realidade, você se relaciona afetivamente com aquela identidade de gênero que é diferente da sua. Vamos simplificar. Não é só o menino que gosta da menina, ou é a menina que gosta do menino, ou é a menina que gosta de menino e de menina, né? É a capacidade que você tem de se atrair, e atrair não só sexualmente, mas principalmente afetivamente, com o oposto ou com o igual ao seu comportamento social, à sua identidade. Certinho? Então, não conta pra gente o sexo biológico, se são 2 piu-pius, se são 2 vaginas, entendeu? Se é um piu-piu e uma vagina. O que conta é você ter a capacidade de se aperfeiçoar, de se relacionar afetivamente, de querer estar junto, e aí vai contar. Eu quis estar junto com uma imagem igual à minha ou uma imagem diferente? Se for uma imagem diferente, um comportamento diferente, características diferentes da minha, eu sou heterossexual. Se for características não só físicas, mas principalmente comportamentais iguais à minha, eu sou homossexual. Agora eu te pergunto, para Bruna, pessoa pública, você, não sei se minha expressão é certa, você com a sua opção sexual, você já foi agredida, já passou por muito preconceito, como é que você se vê nessa tua opção sexual? Desculpa se eu estou fazendo a pergunta. Não, é uma correção simples que acontece, não é sua, minha eu tive que fazer também quando a gente entra nessa luta, é uma questão de terminologia mesmo, porque a gente usa orientação sexual, porque a opção até etimologicamente, é aquela ideia de que eu apertei num botãozinho e eu escolhi ser desse jeito, daquele jeito, eu tive uma livre escolha, né? A orientação sexual não, ela vem de uma tendência, ou seja, o meu comportamento se orienta pelaquilo que eu sinto, pelaquilo que eu já trago comigo. Então, olha só, a Bruna Lohane hoje em dia, por já ter todo esse cenário em volta e esse histórico dessa luta e de estar batendo todo o tempo, talvez fique cada dia mais difícil ela sofrer preconceitos enquanto ela é pessoa pública. O dia que talvez não reconheça, o dia que talvez não saiba desse trabalho e dessa construção, seria mais fácil sofrer sim. Eu tenho na mão, inclusive, ainda uma cicatriz aqui de agressão na saída do show. E eu vinha saindo com meu namorado, e aí, que na época era meu namorado, e a gente acabou sendo instigado por pessoas que estavam ali pela redondeza na saída desse show, e aí ele brigou, e eu tive que me meter no meio para separar, e no meio disso eu fui agredida também. Foi um copo aqueles copos que usa para uísque. Certo. Agora, Bruna, eu tenho uma pergunta, eu quero crer que seja um pouco polêmica, né? Mas vai ajudar muito a família, os pais. As novelas hoje estão mostrando aí homossexual.
né? Abraço, beijo, né? Essa aproximação toda. Isso educa as crianças ou cria uma curiosidade nas crianças? Perfeito. Como é que você vê isso, hein? Eu já fui, inclusive, a outros programas e a gente teve esse questionamento, porque foi a polêmica do momento. Na realidade, se a gente for na íntegra da situação, horário nenhum de novela é horário para criança, né? Nenhum horário de novela está apto para criança, principalmente na que aconteceu, que foi no horário já da novela das 9, que geralmente começa 9h30. Tem uma outra novela agora que vai ser bem polêmica agora, exatamente. Né? E aí, o que acontece? Na realidade, para mim, quanto ativista dos direitos humanos, esse tipo de visibilidade e abordagem, ela é necessária principalmente para quê? Para dar visibilidade, para a gente aumentar os números de denúncia, para a gente aumentar o senso comum de ver a necessidade de dar aquilo como normal, contínuo e que precisa ter uma legislação específica, precisa ter e tem que ser tratado com normalidade. Esse é o ponto positivo. Mas eu digo aí para você, ponto, mas se tiver um diálogo com os pais. Não, tiver uma orientação da família. Exatamente o que eu ia falar. Se deixar aberto... O problema é o seguinte, as pessoas têm ideia e as pessoas criam um padrão moral, entendeu? As pessoas criam um padrão moral. Eu não vi nenhum pai de família, nenhuma mãe de família se manifestar com relação ao filho assistir aquela cena brutal que alcançou 47 pontos de audiência, que foi quando a Aline esfaqueava com sangue jorrando pela cena, que ali a gente não teve nenhuma reação da família quanto às declarações de homicídio que a Pilar ainda fez no último capítulo, passou uma coisa assim tranquila. Eu acho que a gente não pode perder o foco de que o que é normal tem que ser normal para todo mundo, o que é justo tem que ser justo para todo mundo e o que é direito de um tem que ser direito de todo mundo. Eu não posso dizer para alguém que ele vai ser menos gay ou mais gay, porque a gente tem esse comportamento hipócrita muitas vezes na sociedade, dizer, não tenho nada contra gay, eu só não gosto daquele gay que é desse jeito. Não tenho nada contra a p***, eu só não gosto daquela que é desse jeito. Como se eu mudasse de para prostituta, a ideia e a mazela social das necessidades daquele agente social fosse mudar. Hoje são profissionais do sexo. Exatamente. Né? Profissionais do sexo. Agora, a sociedade LGBT, ela tem uma sede própria? Quais atividades, os trabalhos que vocês desenvolvem? A comunidade LGBT é todo e qualquer indivíduo que tem uma orientação sexual diferenciada da que é dada como comum, que é a heterossexual. Mas existem organizações, como a gente tem o respeitado movimento social do Pará, né, o movimento LGBT do Estado do Pará, que é formado por várias ONGs que desenvolve diversos projetos e diversas ações voltadas para a comunidade, que são, algumas dessas ações são conhecidas como as paradas, as caminhatas e as passeatas gays. E nós temos as instituições, né, que fazem parte também desse ciclo de apoio, desse ciclo de luta, né, que seria uma rede, na realidade, de atendimento, que são as governamentais. Nós temos na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós temos a Coordenação de Proteção à Livre Orientação Sexual, que é na Secretaria de Justiça. Nós temos a delegacia no Pará. O Pará é um dos poucos estados, aliás, são 3 estados que vislumbram desta delegacia, como uma delegacia especializada para crimes homofóbicos. Nós temos no Pará, que está situada ali na DEAN, né? E nós temos também a Defensoria Pública e outras instituições que também fazem essa discussão e fazem esse enfrentamento a essa violação de direitos humanos. Bruna, foi um prazer tê-la participando aqui do programa Nova Vida. Se você quiser... Prazer é meu, eu também já acompanhava o trabalho de vocês há muito tempo, já acompanhava o programa há muito tempo.
Prazer imenso em te rever, porque a gente já se encontrou várias vezes nessas batalhas de lutas sociais. Eu só tenho que agradecer e deixar a gente sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Precisando, a gente está aqui. Fica com Deus. Obrigada, até logo. Tchau, fique com Deus, até o próximo domingo. E sem droga. Se você está enfrentando um problema com álcool e outras drogas em sua família, procure ajuda. O Espaço Nova Vida está preparado para atender dentro das normas estabelecidas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e conta com modernas instalações, além de uma equipe de profissionais qualificados para possibilitar a recuperação da dependência química. Procure o Espaço Nova Vida. Ligue 3265-1258 ou 3229-3600 e fale com a gente. Na poupança premiada Bampará é assim, a sorte está na mão. Na outra, está a chave do seu carro. A cada R$50 você recebe um cupom para concorrer a um carro como este. Se programar o débito em conta, ganha 2 cupons, aumentando suas chances. E ainda tem moto, tablet, TV e vale compras. São 250 mil em prêmios. Poupança premiada Bampará. Aproveite! A sorte vai bater na porta da sua garagem. O Espaço Nova Vida é mais do que uma simples clínica para tratamento da dependência química. É um lugar onde você encontra uma família. Nosso programa de trabalho é completo e o dependente químico é visto como um ser constituído de corpo, mente e espírito, objetivando a recuperação concreta da dependência química. Em um ambiente agradável, confortável e com grande área verde, favorecendo a integração, meditação e elevação da espiritualidade, oferecemos ainda todo o suporte e orientação às famílias, através de reuniões com assistentes sociais, grupos de apoio e psicólogos clínicos. Venha conhecer o Espaço Nova Vida. Ligue 3265-1258 ou 3229-3600 e fale com a gente. Desde o descobrimento do Brasil, somos conhecidos como um povo permissivo e festeiro, capaz de trocar saúde e educação por carnaval e futebol. Por ironia, às vésperas de sediar uma Copa do Mundo, a pátria de chuteiras resolveu sair da inércia. Fomos para as ruas em marcha, não para a festa, mas sim para reclamar a nossa identidade. E realmente já estava na hora de acordar. Chegou o momento de reconstruir esse Brasil. É preciso olhar para trás e aprender com os nossos erros. Se queremos tanto um país melhor, temos que fazer melhor. Nossas escolhas e nossos votos não podem mais ser terceirizados. Não podemos mais ser tão negligentes. Este é o momento para fazer a mudança que tanto esperamos e queremos para o Brasil. E o que não nos falta são motivos para mudar. Não é apenas por 20 centavos, ou por um transporte coletivo que nem vale isso. Já estamos sufocados pela corrupção, pelas injustiças, pela falta de infraestrutura e pelo desrespeito. Mesmo que o nosso grito de alerta pareça sem sentido, mesmo que os nossos objetivos para ir às ruas pareçam fúteis demais, esta é a hora de construir o país digno que tanto sonhamos. Sei que o nosso Brasil não vai mudar em um dia, em uma semana ou até mesmo nos próximos meses. Mas estamos em um momento crucial para definir a nossa história. As redes sociais estão a nosso favor. Elas globalizaram os nossos pensamentos e diminuíram diferenças culturais e sociais. A informação é nossa aliada, por isso use e faça a diferença. Que tudo o que estamos vivendo hoje sirva de lição. Que a política não seja mais vista como piada. E que as eleições deixem de ser um circo. Que tenhamos seriedade na hora de escolher os nossos representantes e que eles sejam dignos de nossa confiança antes e depois das eleições. O Brasil não vai mudar em apenas um dia, uma semana ou um mês.
Mas os dias de mudanças já começaram. Hoje somos manifestantes ou idealistas. Em 2014, seremos eleitores e definiremos os novos rumos desse país. Eu acredito em um novo Brasil. E você? Programa Nova Vida. Oferecimento Poupança Premiada Banpará. Poupar e ganhar é só começar.